O ministro Gilmar Mendes afirmou hoje que a decisão liminar que na prática reforça a proteção aos ministros do STF contra processos de impeachment surgiu como resposta à escalada política em torno do tema. Segundo ele, o número crescente de pedidos e até promessas de campanhas eleitorais voltadas a conseguir maioria no Senado para afastar magistrados mostra uma distorção do que seria um mecanismo excepcional. Ele disse ainda que condições normais de impeachment nem deveriam ser assunto e criticou investidas contra ministros que apenas exercem funções como votar em temas sensíveis ou mesmo abrir inquéritos. Gilmar Mendes explicou que as ações apresentadas por Solidariedade e pela Associação dos Magistrados apontam para uma excessiva politização do debate. Ele defendeu que o Congresso atualize a legislação de 1950, com base na Constituição de 88. Essa lei é velha de 1950, portanto, ela está desatualizada em face do texto constitucional atual e talvez já estivesse em relação a outros textos. Basta ver, para entender razoavelmente isto, que o processo de impeachment do presidente da República, ele passa por juízos de 2/3 na Câmara e no Senado. No modelo atual, você poderia afastar um ministro do Supremo com simples maioria absoluta. Então, isso parece ficar extravagante, sobretudo nesse contexto de polarização e tudo o mais. Mas é possível e acho que é recomendável que se vote uma nova lei do impeachment. O que nós estamos dizendo? Ou pelo menos o que eu estou dizendo nesse voto de despacho, que o texto de 1950, nesses pontos, não foi recepcionado pela Constituição de 88. A decisão segue agora para o plenário do Supremo, em julgamento virtual na próxima semana. No mesmo evento, Flávio Dino, ministro, destacou que há um número recorde de 81 pedidos de impeachment contra ministros, algo sem precedentes no Brasil ou no mundo. Segundo ele, o maior alvo por aqui, Alexandre de Moraes, enfrenta perseguição e tentativas de pressão política. Pois é, Flávio Dino também criticou o discurso de que as principais decisões do Supremo são individuais. Ele afirmou que as próprias decisões têm sido referendadas pelo colegiado. Nós temos hoje 81 pedidos de impeachment contra ministros do Supremo. Isso jamais aconteceu antes no Brasil e isso nunca aconteceu em nenhum país do planeta Terra. Então, é preciso analisar para ver se, de fato, são imputações, acusações de crime de responsabilidade que merecem, eventualmente, qualquer plausibilidade ou se cuida de mais um capítulo de um cenário de desconstrução da poética arquitetônica de Niemeyer e Luskovta, que pensaram a Praça dos Três Poderes como um triângulo em que os prédios entre si têm proximidade e distância ao mesmo tempo, proximidade para lembrar que devem cooperar e distância para lembrar que reciprocamente devem se controlar, nos termos da lei, para que não haja abusos e ingerências indevidas. O ministro Gilmar traz essa reflexão, propõe uma atualização de uma lei que é mais antiga até do que o Milton, que é o pai aqui, deve a essas alturas ter mais de 60 anos, imagino. É uma lei de 1950. Nós temos a Loman, que é de 79, que trata de perda de cargos de magistrados, e nós temos a Constituição de 88. E ele atualiza a partir da lógica da simetria. Como é o impeachment do presidente da República? Vai direto para o Senado? Não, tem um filtro, tem um juízo de admissibilidade, que é feito pela Câmara. E o quórum, qual é do presidente da República? Tanto na Câmara quanto no Senado? 2/3. Então,
Então, são questões jurídicas relevantes que não podem ser reduzidas apenas às contingências atuais. A liminar de Gilmar Mendes, que suspendeu trechos da lei do impeachment, levou a uma reação imediata do Senado. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre, falou em defender as prerrogativas do Legislativo e até em alterar a Constituição. Pois é, o episódio, gente, aumenta a tensão, né, entre os poderes em pleno final de ano legislativo, com articulações para 2026 já ocorrendo, especialmente entre aliados, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que defendem aí o impeachment de ministros do STF. Já o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, disse que a decisão do STF reflete o clima de polarização e que qualquer interferência entre os poderes é prejudicial. Ele defendeu o diálogo para que STF e Senado encontrem uma saída de conciliação. A decisão do Supremo Tribunal Federal acerca da mudança do rito, dessa questão do impeachment de ministros do Supremo, eu penso que ela é fruto muito da polarização política que hoje estamos vivendo. Você tem um certo movimento de posicionamento, principalmente ali no Senado, acerca da possibilidade de se realizar o impedimento de ministros da Suprema Corte. E tudo isso vem a calhar com aquilo que falei um pouco antes, que é entre a independência e a harmonia entre os poderes. Quando há essa interferência, sempre muito ruim. E a reação ontem à decisão do ministro Gilmar foi uma decisão ali onde o Senado se posicionou contrariamente àquilo que o ministro Gilmar colocou em sua decisão liminar acerca de uma ADI interposta sobre esse rito. Eu penso e acredito que o próprio Supremo irá, juntamente com o Senado, através do diálogo, encontrar um caminho de conciliação para essa situação. As entrevistas que nós acompanhamos foram gentilmente cedidas pelo portal de notícias J. Bom, e agora vamos ver quais medidas tramitam contra o STF no Congresso Nacional. Vou pedir para colocar na tela para a gente, porque tem medidas tramitando na Câmara e no Senado. A gente começa ali pelo Senado. Tem PEC que determina aí mandatos para ministros do STF e o PL que muda a lei de impeachment. Lembrando que esse PL aí restringe decisões monocráticas se foi aprovado pela CCJ da Câmara e deve ser enviado, portanto, ao Senado. Agora, na próxima, a gente tem, portanto, as medidas que tramitam na Câmara. Tem aí a PEC das decisões monocráticas, PEC que derruba decisões do Supremo, PL que cria mais crimes de responsabilidade e o PL que facilita a abertura de impeachment de ministros. Pois é, gente, nós estamos com uma enquete aqui no YouTube para você participar com a gente, que nós vamos trazer agora, inclusive, uma entrevista aqui sobre esse assunto. E estamos perguntando aqui, Gilmar Mendes acertou ao limitar pedidos de impeachment contra ministros do STF? A caixinha de votação está aí do lado. Primeira opção, sim, é necessário. Segunda opção, não, foi um exagero. E outra opção, precisamos de uma nova lei. Você está acompanhando a gente, deixa o seu voto aí também e justifique lá nos comentários, diga por que você escolheu essa opção. Exatamente sobre esse assunto nós vamos conversar agora com a Isabela Damasceno, que ela é advogada, especialista em direito público e a quem eu dou muito boa noite. Seja bem-vinda, Isabela. Eu que agradeço, eu vim debater essa pauta aí, que pautou tanto ontem, hoje a gente está aí falando sobre isso, é um prazer conversar com vocês. Então, como é que você analisa essa decisão? Ali a gente ouviu os ministros falando que estão fazendo uma atualização na regra, né? Quer dizer, uma regra de 1950 e que não foi atualizada em 1988 e que agora há uma necessidade de afinar essas regras, impeachment de presidente, impeachment de ministro. Como é que você enxergou essa mudança, essa liminar do ministro Gilmar Mendes? Então, com muita surpresa, inclusive até alguns ministros se manifestaram também que pensou que não seria por essa via. Pelo seguinte sentido, nós temos que analisar o contexto que ela vem. Ela é através de uma DPF, onde foi arguída pelo Solidariedade Associação de Magistrados. É uma ação que já tramita há algum tempo e já tinha sido deliberado pelo próprio ministro Gilmar, que é o relator
mais ou menos uma interpretação de que não haveria uma decisão liminar. E agrava também o ponto dessa decisão que o julgamento pelo plenário, pelo pleno, já está marcado para iniciar no dia 12 agora de dezembro. Então, essa decisão, que é uma decisão liminar, que tem um impacto muito grande, usa o termo que é um ponto entre os sistemas e contrapesos, né? Porque você aí tem algo que vem destabilizar a harmonia entre os poderes. Então, eu vejo que essa decisão, ela pegou muitas pessoas de surpresa, inclusive alguns ministros do próprio Supremo, e o Senado reagiu de uma maneira muito forte, muito explosiva, falando que houve uma questão da competência do Supremo. O Supremo pegou essa competência para si. Mas, analisando a legislação, a lei do impeachment, é uma lei que precisa, sim, ser atualizada, que ela vem aí com grandes defasagens, mas, ao meu entender, essa lei ela tem que ser atualizada pela via correta, que é pelo legislativo. Eu entendo que uma interpretação jurídica hermenêutica não pode suprimir essa atuação do legislativo, pelo menos é meu ver, mas que a lei precisa sim ser atualizada é um ponto que eu coaduno com essa interpretação do ministro Gilmar. Pois é, Isabela, o ministro Gilmar Mendes, outros ministros também, alguns políticos falaram depois de toda essa repercussão dessa notícia, né, que o uso do impeachment tem se tornado aí uma forma, um instrumento excessivamente politizado, né? Como que você avalia essa questão? Infelizmente, isso também eu não concordo, a gente vem pegando a utilização do pedido de impeachment para coibir ou para calar, principalmente depois do 8 de janeiro, alguns ministros e decisões. Isso já vem incomodando há algum tempo, foram diversos pedidos contra o ministro Alexandre de Moraes, quando ele tomou algumas decisões políticas importantes aí, principalmente no 8 de janeiro. Então, essa utilização e instrumentalização do pedido de impeachment para calar, até o termo utilizado pelo próprio ministro Gilmar Mendes, é algo que eu vejo que é complexo. Mas, em paralelo, a gente não pode suprimir a soberania popular, o protagonismo, né? Que a gente fala da soberania popular. Esse instrumento do impeachment, ele é de controle republicano, ele é legítimo. Inclusive, o próprio presidente da República, que é a nossa maior autoridade dentro da nossa República, ele pode sofrer um impeachment por um pedido popular. Então, eu vejo que a gente ter uma harmonia, ver um limite, onde sim, tem que ser atualizada essa lei para que isso não vire uma mordaça ao Supremo e dê a liberdade de atuação dos ministros, mas também não podemos colocar e suprimir a soberania e o protagonismo que é clássico controle republicano. Existe, inclusive até o próprio Senado já reagiu, alguns senadores foram muito firmes no sentido de PEC para atualizar a lei do impeachment, para pontuar. Eu vejo que há uma articulação muito forte para uma nova lei de impeachment, onde que a gente tem que sistematizar, né, os procedimentos, ver a experiência brasileira. Nós nunca tivemos um impeachment de ministro, mas nós tivemos impeachments. Collor, Dilma, diversos debates aí recentes que eu acho que tem que ser interpretado também, tem essa nova legislação, ela tem que entender todas as nossas especificidades e ver o melhor caminho. Eu entendo dessa necessidade, mas pontuando, eu vejo que o caminho que foi realizado através de uma decisão liminar não é o ponto que atende esse clamor popular e atende à necessidade da sociedade. Olá, Isabela, boa noite. Justamente sobre esse movimento de parlamentares que buscam garantir com que qualquer pessoa
tenha o direito de apresentar pedidos de impeachment de ministros do STF. Existe um movimento para apresentação de PECs nesse sentido, depois dessa decisão do ministro Gilmar Mendes, né? Mas considerando um cenário hipotético em que a decisão de Gilmar Mendes vai ser referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, então vai ser confirmada, né? Referendada nesse sentido, para a gente explicar para quem nos acompanha. Uma PEC, se for aprovada pelo Congresso Nacional, tem poder de derrubar essa decisão do Supremo? Qual decisão tem mais valor, continua valendo em uma situação hipotética como essa? Uma decisão do Congresso Nacional de aprovar uma PEC no sentido de permitir com que qualquer pessoa apresente um pedido de impeachment de ministro do STF, ou uma decisão do STF colegiada ali no plenário, barrando isso e mantendo essa restrição assinada por Gilmar Mendes para que somente a Procuradoria-Geral da República tenha essa prerrogativa? Então, é importante até a gente colocar, antes de entrar na resposta propriamente dita, que hoje o nosso Procurador-Geral da União, Jorge Messias, que inclusive já fora nomeado pelo presidente, na verdade, foi indicado pelo presidente Lula, mas ainda vai passar por sabatina no Senado, ele manifestou contrário a essa decisão liminar do ministro Gilmar. Então, a gente está no cenário que existem dois movimentos que correm em paralelo. Que, de um lado, o Supremo ele tenta, né, se proteger dessa independência judicial e evitar que esse impeachment seja usado como arma política, principalmente contra decisões impopulares, e de outro, o Legislativo que reage para não perder esse protagonismo. No entendimento, mesmo que essa decisão seja chancelada e elas transitem em julgado e promova os efeitos legais, eu vejo que uma PEC que também faça todo o trâmite legal, ela tem um condão de derrubar essa decisão. Na verdade, ela nem vai derrubar essa decisão. A legislação, a lei, ela é soberana, né? Então, algo que não coadune com a nossa legislação, ele se sobrepõe à decisão judicial. Eu vejo que, caso no futuro exista essa PEC, ela se sobrepõe a qualquer decisão judicial. Agora, Isabela, muito se falou recentemente... Perdão, desculpe. Isabela, muito se falou recentemente sobre aquela PEC da blindagem, né, dos deputados, que ficaria muito mais difícil, todo mundo poderia fazer o que quisesse, tudo. Essa liminar chega num momento muito próximo àquele em que nos leva a crer, será que o judiciário está tentando se defender? A gente sabe ali, como disse o próprio ministro Gilmar Mendes, às vésperas de uma eleição em que o ex-governante aqui, Jair Bolsonaro, pediu: me dê metade do Senado, me dê metade da Câmara e eu não preciso nem ser presidente. Você vê uma necessidade, vê como blindagem ou como uma necessidade a Suprema Corte Brasileira manobrar dessa forma, ainda que dentro da lei? Eu achei ótimo o termo que você usou, André, porque eu entendo que é justamente isso. Ela manobrou dentro da lei tentando se proteger. Mas eu vejo que essa atuação da Suprema Corte, por mais necessária, a gente só caminha em uma democracia, só caminha em uma república, quando nós temos um Supremo independente. Um Supremo independente para promover, um judiciário independente para promover as suas decisões. Mas isso não dá o condão dessa Suprema Corte atuar como uma espécie de legislador substituto. Eu acho que no nosso ordenamento jurídico pátrio não se cabe uma Suprema Corte ser legislador substituto. Inclusive, isso tem uma pena até de uma vulneração ao postulado da separação dos poderes, e a gente tem aí uma outra crise, que é essa crise entre os poderes propriamente dito. Então, essa manobra, mesmo que seja dentro da lei, pelo Supremo, pelo ministro, eu entendo que ela não é legítima. Há necessidade de ter um Supremo independente e para os seus julgamentos, isso é necessário.
Isso é totalmente necessário e é uma questão basilar em uma república, é uma questão basilar em um Estado democrático de direito. Mas fazer isso passando por um outro poder, eu entendo que isso não é bom no nosso atual momento político e gera, como está posto aí, diversas outras manifestações que causam aí essa instabilidade. Essa instabilidade é muito perigosa para uma república, para uma crise entre os poderes. Agora, Isabela, ainda nesse sentido, hoje eu ouvi muitos especialistas falando que seria a hora aí que, de certa forma, isso tudo está nas mãos da população brasileira se manifestar, assim como se manifestou naquele período lá da blindagem, da PEC da blindagem, né? As pessoas fizeram manifestações nas redes sociais, colocaram muito aí vídeos, divulgaram nas ruas também. Você acredita que esse seria o momento também para que a população se manifeste contra essa questão? Eu vejo, assim, a soberania popular ela é muito nítida e muito necessária quando estamos em uma democracia. Mas a gente está falando de questões que eu vejo que são diferentes. Nós estamos falando de uma ação judicial que teve uma decisão liminar que ainda não fora chancelada pelo Pleno, e, ao meu ver, decisões judiciais não poderiam nem sofrer pelo clamor popular, senão a gente não tem uma decisão que ela é soberana por si só. Quando o clamor das ruas, o grito das ruas interfere em decisões judiciais, nós estamos indo por um caminho aí que é totalmente impensado pelo judiciário, pela soberania da justiça. Então, assim, o clamor das ruas, propriamente falando, num desenho aí, ele não pode afetar decisões judiciais. As decisões judiciais, elas têm que ser baseadas no processo, ser baseadas aí no desenho processual e na interpretação do julgador. Se caso houver esses gritos das ruas, esse clamor popular interferir, eu acho que aí é um outro problema, que aí a gente tem mais uma interferência, mais uma confusão entre os poderes. Agora, Isabela, você percebeu, você sentiu um excesso, digamos que, de liberdade da corte brasileira, de deixar tanta interferência, de falar tanto? Porque eu sou de um tempo em que jornalista a gente falava assim, decisão de juiz a gente não questiona, a gente cumpre. E juiz não tinha esse hábito de ir para a rede social, de comentar causa, comentar decisão. Hoje em dia não, os ministros dão entrevista, vão no programa de não sei quem, falam várias coisas, participam, abrem demais, ao contrário, por exemplo, do ministro Fachin, que é mais fechado, ele não dá entrevista, as pessoas não sabem ali se ele tem algum viés político ou se não tem. Será que está aberto demais e, de certa forma, a culpa desse grande problema que está acontecendo agora não pesa um pouco sobre as costas do próprio STF? Sim, tudo que é democratizado, isso vem aí com uma bagagem, né? Você falou um ponto muito importante. Eu leciono, André, direito eleitoral, e aí outro dia a gente estava conversando até sobre isso. Se você falasse há 10 anos atrás, pedindo o nome de um ministro do TSE, ninguém nem saberia. Hoje as pessoas assistem julgamentos do Tribunal Superior Eleitoral, isso eu não estou falando nem do Supremo, e sabem o nome de todos os ministros, isso no ônibus, isso no trabalho. As pessoas assistem como se assistissem novela. Até apelido dão, né? Xandão, quer dizer, tomou liberdade, é ministro, mas é chegado, tudo amigo. Tudo amigo, é apelido, fulano, não concordo. Então isso virou um grande assunto popular. A corte, que antes, até o nome já se dizia, Supremo, era algo que era meio intocado, virou uma pessoa, virou assim, em uma fala mais colocando a grosso modo, virou algo popular, virou algo que você chama o ministro do Supremo Tribunal pelo apelido de Xandão. É a forma hoje que está posta na sociedade. Hoje, se você perguntar a qualquer pessoa mais simples que seja, quem é o ministro Xandão, eles sabem muito bem quem é, e inclusive dão referências e tecem diversos comentários. Essa democratização do acesso da população ao Supremo e aos ministros gera também o questionamento. Se você tem acesso, você questiona.
você fala não concordo, você emite a sua opinião. Então, com toda certeza, isso é um resultado concreto do que vem esse movimento de acesso, de acessibilidade, de colocar os ministros do Supremo e a Suprema Corte acessível e no debate popular. Então, com toda certeza, André, isso aí é um resultado desse movimento que cresceu nesses últimos anos. Pois é, agora, Isabela, o presidente da Câmara, Hugo Mota, ele falou ali da necessidade de diálogo, né, entre o Senado, entre o STF. Na prática, que tipo de conciliação institucional seria possível nesse caso? A meu ver, assim, um grande desafio é a gente achar um desenho de governança em que não se haja uma blindagem, até vou usar o mesmo termo da PEC de ministros, uma blindagem absoluta, porque blindagem tem que ter, mas não uma blindagem absoluta de ministros. Nem que o instrumento do impeachment, ele se torne um instrumento de pressão permanente, onde eu não concordo com uma decisão, eu vou lá, pressiono e entro com pedido de impeachment. E a gente tem que entender isso tudo, que o poder emana do povo. E o poder emana do povo, mas ele é exercido por instituições que precisam dialogar, mas nenhuma pode sobrepor a outra. E isso é o nosso modelo de freios e contrapesos. Então, eu acho que esse é o grande desafio. Se conseguir encontrar esse desenho aí de governança, onde as nossas instituições elas façam esse diálogo, mas não se sobreponham, a gente encontra aí um modelo harmonioso. Mas se uma sobrepor ao direito da outra, a gente vai ter problemas. E na história, não só do Brasil, mas na história das democracias, quando existe um poder interferindo em outro, ou um se sobrepõe a outro, nunca terminou bem. Então, eu espero que a gente encontre aí um modelo ideal para que elas dialoguem, encontrem aí um eixo central. Agora, se um desses projetos for aprovado e o Congresso disser que não, declarada a guerra, não? Declarada a guerra. Como você disse aí, decisão judicial, antigamente a gente falava isso, né? Decisão judicial não se questiona, se cumpre. E aí, se não se cumprir, aí a gente vai ter aí um grande problema aí entre os poderes. É aquele sistema, freios e contrapesos, um vai indo. Aí quando um sobe, o outro não desce, a gente tem um problema e é complicado. Mas espero, e assim, o Hugo Mota, ele fez uma fala hoje, também uma fala bem centrada, o Alcolumbre, nosso presidente Alcolumbre do Senado, ele fez uma fala mais exaltada, mas eu entendo que a gente vai caminhar aí e chegar num denominador comum, principalmente com o presidente hoje do Supremo, o Fachin, ele é muito moderado, é um cara muito discreto, não manifestou até esse momento sobre essa decisão, então eu vejo que há aí atores que possam viabilizar um algo comum, que a gente consiga caminhar aí na nossa república. Tá certo. Isabela Damasceno é advogada e especialista em direito público. Isabela, muito obrigada, viu, por estar aqui conosco nessa noite, nos ajudando a entender um pouco mais de todo esse assunto que tem repercutido bastante. Uma excelente noite para você e até uma próxima. Muito obrigada. Boa noite.